Ações ou fundos imobiliários? Qual é o melhor para você investir? Se você está com essa dúvida, nesse vídeo você vai sair com todas as suas dúvidas respondidas. Eu vou explicar para você como funciona cada um deles e você vai saber qual que tem a maior rentabilidade, o maior retorno. Na questão dos dividendos, para você viver de renda passiva, qual que é melhor? Lógico que vai depender de investidor para investidor, mas aqui também eu vou dar a minha opinião, qual desses ativos é o que eu mais gosto. E aí você vai compreender como funciona cada um deles. E para isso eu escrevi um roteirinho, coloquei uns tópicos aqui. Então o que a gente vai ver nesse vídeo? Como funcionam os fundos imobiliários, vou explicar aqui para você, como funcionam as ações, a classificação dos fundos imobiliários, os setores das ações, o tamanho de mercado de ambos, então vou mostrar tamanho de mercado do fundo imobiliário, de ações para você ver qual que tem mais liquidez, tributação para você compreender também qual que você vai pagar mais imposto em relação aos dividendos, ou também quando você vender uma cota de um fundo ou vender uma ação, você vai saber qual que você tem uma maior tributação. A distribuição de dividendos também, para você saber essa recorrência, rentabilidade e por fim também eu vou falar para você qual desses é o que eu mais gosto. Não vou deixar em oculto, aqui eu vou mostrar para você, vou dar minha opinião. Pode ser polêmica, mas é o ativo que eu mais gosto e eu vou mostrar para você também. E antes de mais nada, se você não é inscrito no Investidor Futuro, se inscreva no canal. Também deixe o seu like caso você goste desse vídeo. E se você não gostar, você também pode deixar o seu dislike para eu saber se você está gostando ou não desse conteúdo. E lá na frente, você me fala se você vai investir em ações, fundos imobiliários. Aí você deixa aqui nos comentários para a gente saber qual desses faz mais sentido para você e por qual motivo que você vai investir em um ou outro. Como funciona um fundo imobiliário? Primeiro de tudo, o próprio nome já diz, fundo de investimento imobiliário. Ou seja, você coloca o seu dinheiro em um fundo de investimento, onde tem um gestor para gerir esses recursos, e esse gestor vai comprar imóveis ou até mesmo produtos de renda fixa que são atrelados ao setor imobiliário. Então, um fundo de investimento imobiliário, quando você investe nele, basicamente você está investindo em um imóvel, e ali você vai poder ganhar os aluguéis ou até mesmo os juros dos produtos de renda fixa. Esses recursos são passados em forma de dividendos. E por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado líquido das suas operações em forma de dividendos. Ou seja, praticamente todo o resultado líquido de um fundo imobiliário precisa ser repassado para os seus cotistas. Isso aí é lei e todo fundo imobiliário precisa cumprir e distribuir para os seus cotistas 95% do resultado líquido. Já no caso das ações, é bastante diferente. Ao invés de você estar investindo no setor imobiliário, você vai investir em empresas. Mas é lógico que você pode estar investindo numa incorporadora, construtora, e de certa forma você também vai estar investindo no setor imobiliário, caso você compre uma empresa desse segmento. Mas, de forma resumida, uma ação é a menor fração de uma empresa. Quando você investe em uma ação, você compra um pedacinho daquela empresa. É legal que você consegue comprar isso na Bolsa de Valores através do home broker da sua corretora. E diferente dos fundos imobiliários, no caso das ações, as empresas não precisam distribuir 95% do seu lucro líquido para os seus acionistas. Se fosse dessa forma, imagine qual seria a margem das empresas para crescer. Não é assim que funciona. Então, você precisa ver o estatuto da empresa para você saber quantos por cento do lucro líquido a empresa distribui para os seus acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Aí, dependendo da empresa, vai distribuir 25%, 50% ou até mesmo 100%. E aqui tem uma vantagem para as ações em relação ao potencial de crescimento. Por quê? Se uma empresa listada em bolsa ela pode reter grande parte do seu lucro e o gestor investir em novas tecnologias, reduzir o custo, ter novas aquisições de empresas, essa empresa ela pode faturar mais, aumentar sua receita, aumentar consequentemente o lucro líquido, e aí o que vai acontecer? A cotação dessa ação vai subir, porque se o resultado da empresa cresce, a cotação acompanha o resultado e você vai ganhar com essa valorização. Por outro lado, o fundo imobiliário também tem sua vantagem, porque se 95% do resultado líquido precisa ser distribuído para os seus cotistas, você tem uma previsibilidade maior nesse recebimento de proventos. E aí, se você quer viver de renda passiva de forma recorrente, o fundo imobiliário tem uma vantagem aí nesta questão. E basicamente você vai ter 4 categorias de fundo imobiliários. São os fundos de tijolos, de papéis, os fundos de fundos e os fundos híbridos. Nos fundos de tijolo, o gestor vai comprar imóvel propriamente dito. Já nos fundos de papéis, vai ser investimentos em produtos de renda fixa atrelada ao setor imobiliário.
Fundo de fundo, o nome já diz, é fundo que investe em outro fundo, e os híbridos é quando compõe todos esses outros tipos. E abrindo um pouco mais essas categorias, você vai ter os fundos de laje corporativa, os fundos logísticos, fundo de shoppings, ou seja, tem uma ampla variedade de fundos imobiliários para você escolher e investir. E as ações estão espalhadas por vários setores. Alguns deles são setor financeiro, que dentro dele você vai ter bancos, seguradoras, empresas de adquirência. Também temos o setor elétrico, que é um dos queridinhos dos investidores, setor de telecomunicação. Aí você tem os bens industriais, já abrindo de uma forma mais ampla, construção civil, consumo cíclico, petróleo e gás, saneamento. É muitos setores na Bolsa de Valores para você escolher fazer uma diversificação da sua carteira. Quando comparamos o tamanho de mercado do fundo imobiliários e o mercado acionário ganha disparado. É muito maior do que o mercado de fundos imobiliários. Ou seja, se você quer ter maior liquidez, nas ações você tem mais liquidez. Não quer dizer que os fundos imobiliários também não são líquidos, como por exemplo, MXFR11, que tem mais de 950 mil cotistas. Então é um fundo que tem bastante liquidez, assim como esses demais dessa lista aqui. E falando de tributação, que a maioria dos investidores gosta de investir, mas quando chega na hora de pagar o imposto ou declarar as ações, não gosta tanto. Eu sei, não é muito legal, mas você precisa, se você é um investidor, você também precisa ver esse tema. E na parte de tributação, nos fundos imobiliários, se você vender uma cota, você paga 20%. Independente do valor que você vender, você vai pagar 20% de imposto. Nas ações é um pouquinho diferente. O imposto é menor, é de 15%, mas você tem uma isenção se você vender no mês até 20 mil reais. Então, se você movimentar abaixo de 20 mil e você teve lucro, você não vai pagar imposto, mesmo que você teve lucro. Agora, nos fundos imobiliários não tem como você fugir disso. Se você vender uma cota, você vai ter que pagar 20% de imposto. Em relação aos dividendos, para ambos você é isento de pagar esse imposto. E tem um artigo bem legal, que eu estou nele agora, que é do Nubank. Aí você coloca lá, Nubank tributação de renda variável. Você vai ver esse artigo que vai mostrar para você a tributação das ações, caso você esqueça, tá aqui ó, 15%. O que eu falei da isenção até 20 mil reais, também ele explica aqui. Na parte de day trade, que é quando você vende no mesmo dia, não é o caso dos investidores aqui, mas eles deixarem oculto que pagam um imposto maior de 20% nessas movimentações. Não sei porquê. E aqui para baixo você também tem fundo imobiliário, tributação é de 20% na venda da cota e isenção no recebimento de dividendos. Você não vai precisar pagar imposto e aqui você também tem todas as informações. É bem legal esse artigo, só você colocar no Google aí, Nubank, tributação de renda variável, e você vai encontrar esse artigo. E para você que não tem tempo de fazer as suas análises, procura um profissional do mercado para tirar o maior potencial de rentabilidade da sua carteira, se você já tem uma carteira montada, ou montar uma carteira de investimento do zero, tendo várias classes de ativos conforme os seus objetivos, o seu perfil de investidor, com ativos aqui no Brasil, no exterior, até mesmo criptoativos. Se você procura um profissional do mercado que vai te auxiliar nisso para você ganhar mais tempo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, é só você mandar uma mensagem para a gente poder agendar uma reunião. Na parte de distribuição de dividendos, os fundos imobiliários têm essa vantagem da recorrência do pagamento todos os meses. Olha aqui, esse fundo aqui, MXRF11, paga todos os meses. E a maioria dos fundos funciona dessa mesma forma, tem essa recorrência mensal. Já as ações mudam um pouco. Eu peguei duas empresas aqui, a Vale e a Petrobras, que são bastante conhecidas. Olha aqui a Vale, ela paga proventos 3, 4, 5 vezes no ano. E além disso, tem ano que ela vai mudar os meses que ela vai pagar dividendos. Então você não tem aquela previsibilidade. A Vale, a mesma coisa. Aqui, desde 2021, ela está pagando dividendos nos meses de março e setembro de forma recorrente. E alguns outros meses que tem aquele dividendo extraordinário que acontece também. A empresa vem distribuir em dezembro ou às vezes em junho. Pode ver que aqui no caso da Vale, são 2 vezes no ano, maioria das vezes. Diferente da Petrobras, que paga 3, 4. E nesse último ano aqui, ó, ela pagou 1, 2, 3, 4... 8 vezes. Então, 8 meses ela distribuiu dividendos. Pode ver que não é de uma forma tão recorrente. Você não sabe se no ano de 2025 você vai receber dividendos no mês de fevereiro e março. Às vezes não. Ela pode pagar aqui só umas 3 vezes para você. Se olharmos pelo dividend yield, os fundos imobiliários, como distribuem 95%, eles ganham nesse quesito. Pode ver que tem fundo imobiliário que pagou acima de 30%. Tem ações também que pagaram acima de 25% no ano de 2023, mas não faz parte do Ibovespa, como aqui mostra
mostra que a ação que mais pagou dividendo para os acionistas, que faz parte do Ibovespa, foi a Petrobras, 19%. Mas tem ações que faz parte da B3 que pagou mais de 25% de dividendo. Talvez uma ação que pagou 20% de dividend yield para os seus acionistas, mas reteve 30% do seu lucro líquido, ela poderia ter um dividend yield maior se ela tivesse distribuído 95%, assim como o fundo imobiliário. E para você ter uma ideia aqui, eu peguei o fundo imobiliário que teve a maior rentabilidade desde o seu IPO, comparando com a ação que teve a maior rentabilidade nos últimos 5 anos. E o fundo imobiliário foi o ABCP11, rentabilidade de 1.705%. Uma excelente rentabilidade. Se você tivesse investido nesse fundo, você teria feito um bom investimento. Mas olhando para a ação que nos últimos 5 anos teve a maior rentabilidade, foi a Prio. E a rentabilidade foi maior do que o fundo imobiliário. Quando você pega na média, a rentabilidade das ações é maior do que o fundo imobiliário. E na minha opinião, qual que é o meu preferido? Eu gosto mais de ações. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, mas na minha opinião, ações eu acho mais coerente para o meu perfil, que gosta dessa questão de valorização, visa o longo prazo. Eu acho bem interessante investir em ações. Eu também tenho fundo imobiliário. Hoje eu só tenho um, é o HGLG11, mas no futuro eu pretendo colocar mais uns 2 fundos imobiliários. E você precisa ver o que faz mais sentido para você, para os seus objetivos. Dependendo do investidor, fundo imobiliário é mais interessante, como eu falei no vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e deixa aqui nos comentários se você ficou até o final, você gostou das explicações ou que a gente pode melhorar aqui também, trazer nos próximos vídeos.